Boa noite. Sobe para 11 o número de mortos após passagem de ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul. Buscas por desaparecidos continuam. Embarcação pesqueira com 8 pessoas a bordo naufraga em Santa Catarina. Marinha procura por tripulação e você vai ver também. Cidade de São Paulo registra a noite mais fria desde o inverno do ano passado. A temperatura mínima média foi de 8,5 graus. Rede TV News volta a São Sebastião, litoral paulista, e mostra como estão os moradores atingidos pela chuva. A área de construção de casas populares ficou alagada com a tempestade desta semana. Presidente Lula assina decreto que regulamenta novo Bolsa Família. E benefício atinge o maior valor médio da história do programa. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Neste sábado, o presidente Lula entregou moradias do Minha Casa Minha Vida no Pará e oficializou a cidade de Belém como sede da COP30 em 2025. Os contratos assinados são para desenvolver a estrutura da cidade que recebe a Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30. O presidente Lula participou da cerimônia que oficializou Belém como sede desse que é considerado o maior e mais importante encontro mundial relacionado ao clima. A COP é a mais extraordinária oportunidade que nós temos para encontrar a solução, seja para a agenda ambiental, fazendo com que o Pará, com que o Brasil protagonizem a mudança do uso do solo, a valorização da floresta viva, a geração de emprego verde, a viabilização de um modelo econômico que faça com que a floresta esteja em pé e com que as pessoas possam ter emprego, possam ter renda, possam ter sustento. O Brasil sediará o encontro pela primeira vez em 2025. Ao lado de ministros e do governador do estado, Lula falou sobre a importância de ativistas, empresários e organizações da sociedade civil conhecerem de perto a floresta amazônica. É importante o significado da COP. Eu só queria que vocês tivessem em conta que não existe nada no Brasil mais falado no mundo do que a Amazônia. Nada. Qualquer jovem, qualquer pessoa idosa, qualquer governador, qualquer ministro de qualquer país do mundo fala da Amazônia. Mais cedo, o presidente Lula foi ao município de Abaetetuba, onde participou da cerimônia de entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida. O presidente afirmou que pretende ampliar o programa. Vamos fazer casa também para as pessoas que ganham um salário de classe média, porque as pessoas que ganham mais também têm o direito de ter uma casa para morar. Na próxima semana, Lula tem uma série de compromissos internacionais. Ele deve se reunir com o presidente da França, Emmanuel Macron, e visitar o Papa no Vaticano. O chefe do executivo quer convidar o pontífice para a tradicional celebração católica do Pará. Eu queria convidá-lo para vir na festa do filho aqui. Seria extraordinário que ele pudesse participar aqui no estado do Pará do Filho de Nazaré. O Bolsa Família atingiu o maior valor médio do benefício da história, R$ 705,40. Quase 10 milhões de famílias vão receber um pagamento maior referente ao programa em comparação ao mês passado. Esse mês, o valor que o governo federal repassou também foi recorde, quase 15 bilhões de reais, beneficiando mais de 21 milhões de famílias. A partir de segunda-feira, os beneficiários começam a receber os pagamentos de junho, já com os adicionais de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, além dos acréscimos de R$ 150 para a primeira infância, pagos desde março. O presidente Lula assinou ontem o decreto que regulamenta a gestão e a administração dos pagamentos do conjunto de benefícios do novo Bolsa Família. A pesquisa Datafolha, divulgada hoje, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve aprovação de 37% dos brasileiros nesses quase 6 meses de governo.
Segundo o levantamento, 37% dos entrevistados avaliaram o governo Lula como ótimo ou bom, 33% como regular e 27% ruim ou péssimo. 3% não souberam responder. Em comparação com a pesquisa anterior, feita em março, houve uma variação dentro da margem de erro. Na época, 38% dos entrevistados consideraram o governo ótimo ou bom, 30% regular, 29% ruim ou péssimo e 3% não opinaram. A pesquisa ouviu 2.010 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 12 e 14 de junho em 112 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A cidade de São Paulo registrou nesta noite o mais frio do ano. A temperatura mínima na madrugada de hoje chegou a 8,5 graus. Em noites como essa, quem mais sofre são as pessoas em situação de rua. Desde terça-feira, essa é a cena nas ruas da cidade de São Paulo. Pessoas com cachecol, touca e bem agasalhadas. Isso porque uma frente fria derrubou as temperaturas na capital, que registrou máximas em torno de 18 graus Celsius e mínimas de 11 graus. Mas a madrugada de hoje superou esses números. A temperatura mínima média foi de 8,5 graus Celsius, a noite mais fria do ano. O menor registro foi de 4,3 graus Celsius, em Parelheiros, na zona sul da cidade. Com esse frio, só dá vontade de ficar em casa, debaixo das cobertas, bem agasalhado. Mas, infelizmente, nem todos têm essa oportunidade e sofrem com as baixas temperaturas nas ruas. O frio é osso. Dói. Segundo a pesquisa do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, com dados do CadÚnico, até fevereiro deste ano, mais de 52 mil pessoas estavam em situação de rua em São Paulo. Para ajudar essas pessoas, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, instalou em diversos pontos da cidade tendas de apoio, onde distribuem cobertores, alimentos e realizam a imunização contra a influenza e a Covid-19. Desde 30 de abril, foram realizados mais de 155 mil atendimentos com a instalação das tendas. A Prefeitura também disponibiliza vans e ônibus para encaminhar as pessoas que aceitam ir aos centros de acolhimento. A gente precisa muito e a gente agradece muito, né? A cidade de São Paulo que ajuda a gente. Ajuda bastante. Ajuda sim, coberta principalmente, que eles dão, e o leite também, que é quente, né? A água também. E fica até uma certa hora da noite, a gente consegue se manter aquecido. E subiu para 11 o número de mortes em consequência das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na madrugada de ontem. 20 pessoas estão desaparecidas. O governo do estado e 2 ministros do governo federal visitaram as regiões mais atingidas. Os estragos causados pelas chuvas ainda são visíveis. Do alto é possível ver campos alagados, plantações debaixo d'água, além de casas, pontes e outros lugares destruídos. A passagem do ciclone extratropical na madrugada da última sexta-feira também deixou mais de 2.300 pessoas desabrigadas ou desalojadas. Hoje, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, e os ministros Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, visitaram as cidades mais atingidas. Eles fizeram um sobrevoo para avaliar os estragos causados pelas chuvas e definir estratégias para enfrentamento da crise. O município, o governo do estado, a relação que ele estabelece com o governo federal se dá a partir dos planos de trabalho. E esses planos não obrigatoriamente precisam ser um plano inteiro da cidade. Pode ter um plano que trata da habitação, outro que trata da questão de uma ponte que caiu, outro em função, enfim, pode ter vários planos. O ministro Valdez Góes propôs uma ação rápida para o reparo dos estragos e o atendimento da população afetada pelos danos provocados pelas inundações na região. Ao menos 41 municípios haviam sido atendidos pela Defesa Civil. Se levantou uma situação de uma ponte, nós mesmos sobrevoando vimos 3 pontes destruídas.
Não precisa passar um mês fazendo todo aquele levantamento. Fechou o levantamento de uma ponte, entra com um plano de trabalho de reconstrução daquela ponte. Enquanto a equipe vai fazer um plano de trabalho da outra ponte. Porque um dinheiro já vai sendo liberado, a prefeitura já vai agindo. E 8 pessoas estão desaparecidas depois do naufrágio de um barco em Santa Catarina. A Marinha do Brasil iniciou as buscas pelas vítimas na noite de ontem, 24 horas após o último sinal emitido pela embarcação. O pesqueiro desapareceu na altura de Garopaba, cerca de 40 quilômetros de distância da costa. A Capitania dos Portos de Santa Catarina informou que vai abrir um inquérito para investigar o naufrágio. E voltou a chover forte essa semana no litoral norte de São Paulo, que trouxe muita preocupação para os moradores que ainda estão abalados pela tragédia causada pelos temporais em fevereiro, quando 65 pessoas morreram. Equipes da prefeitura passaram o sábado limpando as ruas de São Sebastião. Em Boiçucanga, essa rua foi uma das mais atingidas. Na última terça-feira ficou inundada. A vendedora Anita ajudou no resgate de moradores. Agora, ela cobra investimento na drenagem das águas. Todas as chuvas aqui, o volume de água é bem alto e entra água na casa das pessoas. Então aqui a gente considera que a gente tem um problema recorrente de enchente. Em Baleia Verde já começaram as obras para a construção de casas para as vítimas da tragédia de fevereiro. O prazo para a entrega é de 180 dias e o investimento é de R$ 93.393.000. Na Vila Saí, local com o maior número de mortes na tragédia do feriado do Carnaval, o prejuízo é grande e a solidariedade também. O Marcos trabalha como voluntário nas reformas dos imóveis. A casa dele ficou para depois. Cara, o prejuízo foi dos móveis tudo, a casa, né? A casa que a gente morava, que é da minha esposa ali. O meu carro, né? Eu ainda estou recuperando ele, ainda tenho que trocar o câmbio agora. Tomei um prejuízo danado do carro. E tem que pagar as prestações do carro. Quem tem um pouquinho mais de condição, reconstrói a casa com recursos próprios. É o caso da dona Miriam, que teve um prejuízo de R$20 mil, já gastou R$19 mil para reformar a casa. Já o vizinho dela, esse aqui, tem um pouquinho mais de dificuldade financeira para se reerguer. E aí ele tomou a decisão de abandonar uma casa que ele construiu com muito sacrifício. Na Vila Pantanal, região de Juqueí, a Liliane sobe todos os dias uma enorme escadaria para dar uma olhada na casa. Aqui de cima tem vista para o mar e da janela vista para um deslizamento que causou 5 mortes. Na casa, a situação é precária. Eu tive que desocupar minha casa porque deram demolição e depois deram para mim voltar o laudo. Só que a torneira não tem água. A luz é gato. Eu tenho que descer todo dia, tinha que descer todo dia para buscar água. Passei 3 dias na casa, com água suja, sem tomar banho. Para tomar banho, tive que tomar banho de água de chuva, esperar chover para tomar banho com as minhas crianças. Eu tenho 4 crianças, 4 adolescentes. Em Juqueí, as aulas voltaram, mas a situação está longe do normal. Essa escola municipal está em reforma. Até abril do ano que vem, os alunos vão estudar em casas alugadas pela prefeitura. Na Escola Estadual Plínio Gonçalves, a reposição das aulas acontece aos sábados. Depois da tragédia, os professores já perceberam uma mudança de comportamento dos alunos. E principalmente alguns alunos que perderam familiares, está sendo meio complicado. E aí quando chove, né, eles sentem um pouco de angústia, né, fica meio apavorado por causa da chuva e da tragédia que aconteceu lá também, né? Porque a maioria dos alunos são de lá, né, da Vila Saí. Então eles ficam um pouco em choque quando chove. Até os professores também, que perderam também familiares, né? Ficam um pouco abalados com a situação. Mais de 40 crianças aguardam por uma vaga de UTI infantil em Pernambuco. A maioria sofre com a síndrome respiratória aguda grave. O drama de Kaline começou quando descobriu que a filha, a pequena Kimberly, de apenas 2 meses, estava com uma síndrome respiratória. Foram 10 dias à procura de um leito de UTI pediátrica na região metropolitana do Recife. Botaram ela no oxigênio e pegaram e disseram que era pneumonia. Aí da pneumonia ela ficou lá, na parede tinha dizendo que ela estava na área vermelha, só que no sistema estava amarelo. E isso ela piorando, e ele não dizia mais o que ela tinha. Quando minha mãe chegou para levar mantimentos para ela lá,
Aí ela escutou, na troca do plantão, um dizendo para o outro que ela já tinha tido até parada cardíaca e não estava no sistema como vermelho, estava como amarelo e estava na espera já da UTI. A filha de Kaline foi transferida para o Hospital Estadual Barão de Lucena, no Grande Recife, centro de referência para o tratamento infantil. Lá também não havia vaga na UTI e a criança ficou em um leito comum. A vaga ela era a 22. Depois, eu conversando com uma das enfermeiras, disse que tinha mais de 82 crianças. E eles sempre davam um número menor para não causar tanto pânico. A história de Kaline é uma entre várias de mães pernambucanas em busca de um leito. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, desde o início de maio, Pernambuco registra alta nas ocupações das UTIs pediátricas. O estado chegou a ter mais de 80 crianças em busca de uma vaga. Ainda segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco, neste ano foram registrados quase 2.000 casos de síndrome respiratória aguda grave em pacientes de até 10 anos. 36 crianças morreram. Atualmente, os 219 leitos de UTIs pediátricos disponíveis no estado estão ocupados. Em nota, a secretaria afirmou que Pernambuco vive um período de sazonalidade para vírus respiratórios e que trabalha para a abertura de novos leitos. Reforçou ainda a importância da vacinação contra a gripe. Até agora, apenas 55% do público-alvo foi imunizado. E neste mês, a campanha Junho Vermelho alerta sobre a importância da doação de sangue. Mesmo sendo um gesto que pode salvar muitas vidas, o número de voluntários corresponde a menos de 2% da população brasileira, índice considerado abaixo do ideal. A espera da Sofia por uma transfusão de sangue já dura 3 dias. Ela está internada no CTI do Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, depois de ser diagnosticada com leucemia. Se todo mundo doasse essas coisas assim... Ajudaria muito. Ajudaria e não tinha ninguém mais aqui. Em 14 dias de internação, a Sofia já recebeu 4 transfusões. A baixa de plaquetas preocupa, já que os exames da menina mostram um número de 22 mil, quando o ideal é pelo menos 150 mil. Principalmente se ela começar a fazer o tratamento com quimioterapia, ela vai ter uma demanda de transfusão de plaquetas quase diariamente, transfusão de hemácias. E para a recuperação dela da quimioterapia e da doença, é fundamental ela receber essa transfusão. Aqui em Belo Horizonte, o Hemocentro recebe em média 120 doadores por dia. A unidade abastece mais de 100 hospitais, UPAs e clínicas da capital mineira. Nas últimas semanas, o estoque de alguns tipos de sangue caiu muito e atingiu níveis preocupantes. As reservas de sangue O positivo, O negativo e A positivo estão abaixo de 30%, o que é classificado como estado crítico. Para os outros tipos sanguíneos, o nível é de alerta. A gente está para entrar no período de férias. Então, ter estoques baixos agora é um risco grande para a gente passar aí o mês de julho, né? E aí as pessoas viajam, esquecem de doar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ideal é que 3 a 5% da população seja doadora de sangue. Em Minas, o número não chega a 2%. A Adna é uma das voluntárias. Há mais de 8 anos, ela continua ajudando a salvar vidas. Falo sempre meus filhos também, que eu tenho 4 filhos, para vir doar, né? Eu me sinto super bem. Luciano veio pela segunda vez em 2 meses. Eu sei que o meu sangue, que é mais raro, né, que é o sangue O negativo, eu sei que ele é importante para várias pessoas. Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 60 anos e pesar pelo menos 50 quilos. As mulheres podem doar até 3 vezes ao ano, os homens 4. A gente sempre fala muito dos acidentados, porque é uma condição, né, muito aguda, meio desesperadora, mas a gente tem pessoas que precisam cronicamente de sangue. Transplantados, quem faz quimioterapia, quem faz hemodiálise. Então, por isso a gente faz esse apelo, porque doar sangue é um ato de amor, mas é também um ato de responsabilidade social. Uma mostra no Aquário do Rio de Janeiro convida os visitantes para um mergulho em um mar de espelhos. É uma opção de passeio bem diferente para o fim de semana. Uma visita imersiva, um mergulho em paisagens produzidas com luzes e vidros.
É a maior exposição do tipo na América Latina. São 768 espelhos distribuídos por 650 metros quadrados. Isso foi uma provocação da indústria vidreira, porque o ano de 2022 foi consagrado como o ano do vidro pela Organização das Nações Unidas. E aí me deram esse presente. E eu falei assim, olha, eu faço desde que seja no Rio de Janeiro. Porque eu acho que é a minha cidade e eu acho que o Rio de Janeiro merece muito isso. Cada sala proporciona uma experiência diferente. A ideia da mostra é trazer ao visitante uma autorreflexão através das projeções sobre o seu papel no mundo e a sua relação com o meio ambiente. A gente quer que o usuário ele vivencie e experimente todas as possíveis sensações. E através disso também, através dos espelhos, dos reflexos, eles façam uma autocrítica, uma autorreflexão sobre qual é o seu papel no mundo. São 9 salas no total. Esta é a Bruma. Ela oferece a sensação de estar em meio à neblina, admirando as paisagens do Rio de Janeiro. Nossa, é maravilhoso. Você fica perdido, imerso numa ilusão. É sensacional. Gabriela garantiu ótimas fotos. É incrível, né? O que um espelho pode fazer, né? As diferenças que ficam no nosso corpo, enfim, muito legal. Esta outra se chama Meandros, um labirinto com vários caminhos, semelhante ao curso de um rio. Joana ficou encantada. Eu tô achando uma exposição muito legal, uma ideia bem criativa, cada ilusão uma melhor do que a outra. Já no Espaço Marola, o visitante visualiza várias versões de si mesmo, refletidas como ondas do mar. Me sentindo linda, maravilhosa, ver várias versões minhas e poder tirar bastante foto, poder postar. A Copa do Mundo Feminina está chegando e o Museu do Futebol em São Paulo está com uma programação bacana para quem quer conhecer um pouco mais sobre o futebol feminino. A Jéssica veio de Itajaí, Santa Catarina, para visitar o Museu do Futebol em São Paulo, mas ao chegar por aqui se surpreendeu. Já estava no cronograma a visita para o Museu do Futebol, mas não imaginava que teria a história do futebol feminino e tão detalhada assim, né, e de uma forma tão estruturada. Ela está falando da exposição Rainha de Copas, uma verdadeira imersão ao universo do futebol feminino, com destaque às Copas do Mundo. O painel reproduz uma verdadeira linha do tempo, contando a história de todos os mundiais. Só conhece talvez a Marta, a Cristiane, mas é desde lá, desde da China, né? Isso mesmo, foi lá na China, em 1988, que a primeira Copa do Mundo foi realizada como evento teste. Mas a competição só foi oficializada pela FIFA em 1991. A Karine e o Gabriel destacaram a falta de igualdade de gênero na modalidade. Como o tratamento do futebol foi diferente com a mulher e com o homem, né? Que a gente tem filmagem do Maracanazo, mas ele não tinha filmagem da primeira Copa Feminina de 88. A experiência do visitante termina nessa sala que é toda interativa. Aqui é possível conhecer as jogadoras que fizeram história na seleção brasileira, assistir aos jogos dos mundiais e também ver de pertinho a réplica da taça da Copa do Mundo, que estará em disputa a partir do dia 20 de julho. Esse ano é um ano de Copa do Mundo, a gente não poderia deixar de trazer um grande projeto para o museu, né? A gente está chamando, né, das atletas, das juízas, das envolvidas nas gestões, então é sempre emocionante. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você, um bom domingo e até segunda, 7h20 da noite no Rede TV News.